Ótimo. Momento. E aí. Prontinho, então começamos assim, primeiro dia de sessão, o nosso minicurso 8, LGBTfobia e racismo social, contextos sociojurídicos que culminaram na criminalização da LGBTfobia como racismo pelo STF. Antes de iniciar, eu vou passar um slide aqui de introdução, são 2 slides específicos em que a gente especifica o cronograma e também em que iremos nos apresentar. Só admitir mais aqui, entrada. Ok. Vou passar o slide para que nós possamos demonstrar novamente a organização do presente minicurso. Vamos lá. Aí só me falem se estão vendo. Está vendo aí, Marcelo? Estamos vendo. Só não está Ótimo. naquele modo de apresentação, a gente consegue ver os slides na lateral. Isso, agora perfeito. Ótimo. Deixa eu aceitar mais as pessoas aqui que estão aguardando. Deixa eu ver se mais alguém não tem. Ok, então esse é o minicurso, né? Coordenado por eu, Paulo Thiago, né? Atualmente vinculado ao UNB, né? Doutorando em Sociologia pela UNB, e o Marcelo Brito, que atualmente é doutorando da Unimons, lá no programa de desenvolvimento social, vai se apresentar também logo, logo. Então, primeiramente, acho que é sempre importante a gente dizer quem somos nós, né? Até para vocês saberem melhor ah, nosso local, como nós nos identificamos, de que local nós falamos. Então, eu sou Paulo Thiago, ah, tenho formação em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia aqui pela UFG, onde eu estou hoje, e atualmente doutorando em Sociologia pela UNB. Ah, venho pesquisando esse tema desde o meu mestrado, né, na minha dissertação, foi exatamente esse tema, sobre uma ótica específica de analisar os contextos sociais e jurídicos, né, os contextos que levaram à criminalização como LGBTfobia, como racismo. Também sou militante da Aliança LGBTI+, também sou LGBT, e também tenho formação em Direito, que me permite fazer essas interlocuções entre as duas áreas, fazer as aproximações entre a Sociologia e entre o Direito. E agora, então, Marcelo, se você quiser se apresentar também, antes de passarmos ao cronograma. Claro, vamos lá. Então, boa tarde a todas, a todos, a todos. Meu nome é Marcelo, eu sou homem cis, gay, professor, advogado, professor no curso de Direito, né, da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, professor também na instituição particular, Faculdade Santo Agostinho, doutorando no doutorado de Desenvolvimento Social, no Programa de Desenvolvimento Social, como o Paulo Thiago, que a gente chama de PT, falou. É, estou como coordenador do Incerto, que é um projeto de extensão da Unimontes, da universidade. O Incerto é um núcleo pela diversidade sexual e de gênero. Nós temos, inclusive, alguns integrantes aqui. Agradeço, né, a participação de vocês. O Incerto surge em 2017 como uma demanda mesmo, né, das acadêmicos ali na universidade, em busca de um espaço, não só físico, né, mas um espaço de diálogo, um espaço de debate sobre as questões de gênero e sexualidade. Em 2020, eu tive a possibilidade de estar na coordenação e a mantém até hoje. Então, depois, né, quem não conhece pode seguir as nossas redes sociais. Depois a gente coloca no chat também, mas é arroba Incerto Coletivo, e é uma possibilidade de ter, né, conhecer um pouco mais sobre o projeto, de conhecer um pouco mais sobre o que nós estamos desenvolvendo. Tem entrevistas, né, tem alguns cursos que foram, alguns minicursos, alguns cursos que foram colocados
no canal do YouTube, como depois acredito que esse também será. Ah, bom, o que mais, gente? Sou de um signo que todo mundo tem muito preconceito, que é péssimo, que é Áries. Eh, eu acho que já falei o principal mesmo. Ah, não, importante também. Sou membro, né, assim como o PT, da Aliança LGBTI Montes Claros e também da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, 11ª subseção em Montes Claros. Eu acho que é isso, né? As minhas discussões dentro da temática de gênero e sexualidade, né? Inclusive por ser um militante, né? Por ser LGBT. É isso, PT, vamos Vocês estão seguir. vendo aí da apresentação, né? Porque eu estou tendo que alternar para aceitar as pessoas que Estamos, estão entrando. estamos. Ok. Então é isso mesmo. Eu também tenho que falar, né? Que também sou integrante do Incerto, né? Esqueci de falar, acabei fazendo rapidamente. Também integrante do Observatório das Desigualdades Étnico-Raciais lá da Unimontes. E gosto muito de estudar justamente essas questões que envolvem raça e sexualidade, muito em virtude da criminalização da LGBTfobia como racismo, que equiparou essas duas situações no Brasil, né? Então, aproximou esses dois objetos de estudo aqui. Então, programação do minicurso, para que vocês possam ter uma noção de como será realizado. Seguinte, me desculpe, gente, que eu tenho que ficar aceitando as pessoas aqui. Ok, pronto. O minicurso, então, está estruturado em 2 dias, né, na quarta e na sexta-feira, em 3 blocos, aproximadamente. Isso não é estrito, isso não é definitivo, isso pode ser alterado com o tempo. Teremos o primeiro bloco, geralmente, é tocado pelo Marcelo, né? Eu faço comentários pontuais. No segundo bloco, eu fico mais responsável, o Marcelo faz os comentários que acha também pontuais. E no terceiro bloco, é aberto para debates, perguntas, comentários, quem quiser participar. De uma forma resumida aqui, teremos então, nesse primeiro bloco hoje, uma discussão mais sobre sexualidade e gênero. Passaremos então para discriminação e preconceito, onde eu vou discutir também questões de raça, da homofobia, como funciona o racismo, como funciona a homofobia, para entendermos se essas duas situações são realmente próximas, e depois os debates. Na sexta-feira, teremos discussão sobre direitos e as LGBTQIA+. Teremos também a discussão sobre a criminalização como raça social, onde eu trarei alguns aspectos históricos, alguns aspectos de contexto para a criminalização ter se dado da forma com que se deu, e, por fim, os debates. E, assim, então, iniciamos o primeiro bloco com o Marcelo, né, para fazer a fala dele, abordando as questões gerais sobre sexualidade e gênero, porque, por mais que seja um estudo sobre a criminalização como raça social, acho importante antes a gente entender o que é sexualidade e o que é gênero, né? Para construirmos com o tempo se há sentido ou não em equiparar tais condutas. Então, a bola está com você, Marcelo. Ok, então, mais uma vez, boa tarde a todas, a todos, a todos. É uma alegria poder estar aqui, né? Quero muito agradecer, PT, pela oportunidade, né, de estarmos como integrantes, inclusive, né, do Incerto, desse projeto de extensão da Unimons, nesse diálogo, nesse intercâmbio com outras universidades, né, com tantas pessoas interessadas em pensar a respeito da temática. A gente começa falando, e aí é muito certeiro, né, esse início, falando sobre gênero e sexualidade, diversidade de gênero e sexualidade, exatamente porque a própria criminalização da LGBTfobia tem como contexto todas essas questões que envolvem o gênero e a sexualidade. Então, nós não poderíamos pular, né, essa etapa sem o devido aprofundamento ou reflexão a respeito da temática. Bom, eu sempre gosto de comentar, inclusive, o quanto as discussões de gênero, sexualidade, as questões relacionadas à própria questão do racismo também, né, o quanto elas se conectam, né, o quanto elas dialogam.
E aí eu destaco uma fala, né, uma frase do livro Mulheres, Cultura e Política, eh, ali tá na editora Bom Tempo, né, Boitempo agora, e eu gosto muito dessa frase da Angela Davis, porque ela coloca no livro que as raízes do sexismo e da homofobia se encontram nas mesmas instituições econômicas e políticas que servem de base para o racismo. Eu sei mais na frente, né, PT inclusive vai falar dessa interseccionalidade, mas eu acho que é muito importante, dentro dessa discussão que nós faremos, principalmente sobre as relações de poder, né, que constroem a ideia de gênero, que constrói a própria ideia de sexualidade, o quanto essas relações de poder elas estão assentadas, né, no racismo, na homofobia, na transfobia, no sexismo. Então, é importante nós enxergarmos, né, essa matriz comum, né, essa raiz comum para todo esse debate. Eu sempre gosto de dizer também, né, fazer uma analogia, né, trazer meio que um símbolo da mesa de jantar, né? Então eu falo que para a gente entender um pouco essas relações de poder nas quais estamos inseridos, a gente deve pensar sempre uma mesa de jantar, né? Essa mesa ah, com várias cadeiras todas ocupadas, e a ideia dentro dessas relações de poder que se estabelece é que um grupo está sentado à mesa, né? Um grupo está permanentemente nutrindo essas relações de poder e estabelecendo, né, cada um desses pontos, né? Estabelecendo o que é gênero, o que é sexualidade e assim por diante. E eu sempre comento que o interessante, né, ao observarmos essas relações de poder, é perceber que quem está em pé em volta dessa mesa, né, são todos os grupos que foram, né, historicamente vulnerabilizados, né, retirados dessas possibilidades de estar em cargos de poder, né? Não estão, claro, né, totalmente retirados desse contexto, né? Porque nós agimos, né, e reagimos e subvertemos o tempo todo dentro dessas relações, mas ao mesmo tempo quem dita, né, essas regras é quem está sentado à mesa. E eu gosto sempre de dizer que estamos, né, em volta dessa mesa. O público LGBT, né, a comunidade LGBT, as pessoas negras, de baixa renda, né, pessoas com deficiência. Então, todos esses grupos que foram sendo vulnerabilizados estão em volta. E aí a lógica, né, é mais do que simplesmente buscar um lugar nessa mesa, né? É um lugar à mesa. É claro que essa estar sentado também à mesa, né, poder trazer inclusive essa ideia, né, de representatividade que às vezes é um tanto quanto polêmica, né? Principalmente se ela não for uma representatividade sem uma leitura, né? Sem um aprofundamento em relação às questões que a gente vai discutir um pouquinho, mas sentar à mesa não é suficiente, né? É necessário que nós possamos, de alguma forma, subverter as regras, né? Subverter o que permite com que um grupo, apenas um grupo, de homens cis, brancos, heterossexuais, proprietários, né? Estejam sentados à mesa. Então é importante subverter essas regras, né? É importante virar, né, essa mesa para que outras possibilidades, né, outros futuros sejam possíveis. Então eu gosto de trazer um pouco essa simbologia para a gente refletir a partir dela. E aí, uma outra questão, então, que a gente passa a problematizar dentro da categoria de gênero e depois de sexualidade, é exatamente o quanto foi se criando, né,
verdades em torno das vivências de gênero e de sexualidade. Verdades, entre várias aspas, aí, exatamente porque a gente percebe que a categoria gênero, por exemplo, ela só faz sentido, né, ela só ganha significado no discurso e dentro de relações de poder. Só que há todo um processo, né, de invisibilização da construção, né, em torno da questão do gênero, há todo um processo de naturalização, né, de normalização, né, em torno da ideia de gênero. E esse processo, obviamente, né, é para a perpetuação das relações de poder da maneira como elas estão colocadas. É, então, é importante a gente partir também dessa ideia, né? A Butler, que é uma autora que eu gosto muito, né, e que em alguns momentos na fala eu vou trazer, inclusive estudamos, né, uma das obras dela, Corpos que Importam, no grupo de estudos do Incerto. A Butler sempre traz essa importância de problematizar as categorias pelas quais o sujeito é lido, né, pelas quais o sujeito é descrito, pelas quais o sujeito é constituído. E ela sempre coloca essa necessidade de nós investigarmos, entendermos o porquê que hoje o sujeito é do modo que é, né? Porque que há uma construção da forma que temos hoje em torno do indivíduo, em torno do sujeito. E, ao mesmo tempo, quais são as estruturas de poder existentes que permitiram, né, que a construção em torno, por exemplo, do gênero e da sexualidade fosse possível dessa forma. É, ela sempre coloca, né, que o poder ele é paradoxal, né? Essas relações de poder são paradoxais, porque o poder, ao mesmo tempo, se impõe a todos nós, né? Então, se nós pensarmos do ponto de vista do gênero e da sexualidade, há uma cisgeneridade, né, que se impõe a todos nós, há uma leitura, né, em torno do corpo e um significado em torno da genitália, que é uma criação também, é uma construção social e que se impõe a todos nós, e ao mesmo tempo, né, portanto, de forma cisgênera, e há também uma construção em torno da sexualidade, das possibilidades, né, das sexualidades, e há uma imposição, né, da heterossexualidade em relação a todos. Então, como nós reagimos, né, a essa imposição? E é paradoxal porque, ao mesmo tempo que nós reagimos, né, a essa sujeição, né, a essa imposição, essa imposição também é parte constituinte de cada um de nós, né? Não tem como fugirmos, né, a essas interpelações que o poder nos faz, né? A todo momento o poder nos interpela, né? A todo momento, e nas questões de gênero, né? A todo momento nós somos lembrados, né? Que somos homens, que somos mulheres, né? Mas há vários mecanismos, né? Que lembram isso a todo tempo. Mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente também questionar, né? O que é ser homem, o que é ser mulher, né? Que parâmetro é esse de imposição, né? De que forma que esse poder nos interpela, e o que ele faz, né, em nós e como nós podemos, de certa forma, reagir a ele. Eu sempre gosto, né, de trazer um vídeo de um curso, né, que eu fiz que traz um pouco esse processo, né, de sujeição e, ao mesmo tempo, de como a gente se afasta, né, quando é interpelado pelo poder, e depois a gente elabora, né, na medida do possível ali as nossas questões e retomamos, né, muitas vezes combatemos e nos colocamos, né, contrários a várias questões que nos violentam. É, a Helena Vieira, que é essa grande estudiosa, né, uma intelectual, uma mulher trans, assim,
que tem aprofundado muitas discussões sobre gênero e sexualidade. A Helena, ela conta, né, um episódio em que, ainda no início da adolescência, ela é interpelada, né, na escola uma vez, com um colega, né, falando que ela tinha voz de viado, né? E aí ela destaca, né, por que naquele momento a dissidência da masculinidade, né, da heterossexualidade, no que diz respeito à sexualidade, mas da masculinidade nas questões de gênero, por que aquela dissidência é sempre interpretada, né, como uma experiência da homossexualidade, né? É como se fosse um rompimento, né, uma dissidência com a figura, né, do masculino em si. E aí ela fala o quanto isso a interpela, né, naquele contexto, e ao mesmo tempo o quanto é importante a gente pensar, né, que essas construções sociais, elas são constituídas, elas apontam, né, para um caminho que nós, enquanto sociedade, nos organizamos, mas elas não esgotam também as nossas possibilidades de existir no mundo, né? Elas não podem esgotar as nossas possibilidades de existir no mundo. Então, eu pedi até para selecionar aí um breve videozinho que eu acho que tem muito a ver, ilustra muito essa relação, né, do quanto o poder nos interpela e depois o quanto nós também conseguimos, né, elaborar as nossas questões, né, elaborar essas violências sofridas e, de alguma forma, subverter, né, esse sistema, de alguma forma, questionar as coisas como elas estão. Imagino que muitas pessoas já tenham ouvido, né, um poema Gritar Homem Negra, e eu acho que ele, como a gente está falando de gênero, de sexualidade, né, e da própria questão do racismo, eu acho que vem uma boa ilustração aí. Vou passar aqui, mas só aceitar mais uma pessoa que pediu aqui. Pode ficar à Pronto. vontade. Vamos lá. Acredito que agora vai sair som. Se não sair, me avisem. Não saiu não, amigo. Pronto, agora foi. Agora, Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra: ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¡Negra!
quiero laciar mi cabello. ¡Te quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. Al fin comprendí. Al fin, ya no retrocedo. Al fin, y avanzo segura. Al fin, avanzo y espero. Al fin, y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. Al fin, ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Obrigado, PT. Eu gosto muito, né, desse poema, desse vídeo especificamente. Eu acho que passa muito essa ideia que a gente vem comentando aqui, do quanto existe, e aí a Vitória coloca, né, um aparato cultural, né, em nossa sociedade, e quem tem nas mãos, né, essa possibilidade de determinar, né, uma série de questões, né, como o próprio racismo, a transfobia, né, a LGBTfobia de uma forma geral, a gente vai percebendo que a forma, né, como essas construções sociais são feitas, como esse aparato cultural é construído, ele é feito por um determinado grupo de pessoas e ele é construído e mantido para atender esse determinado grupo, né? Então, é muito importante quando a gente percebe essas relações, é importante quando nós percebemos o quanto a interpelação desse poder, né? O quanto ela nos toca, né? Até para que nós possamos, né? Assim como o poema fala, a partir de uma dimensão de nós mesmos também, questionarmos esse próprio sistema, né? Subvertermos esse próprio sistema, virarmos a mesa, né? Como eu falava, essa mesa de jantar aí posta, né? Apenas para algumas pessoas. Então, seguindo dentro, né, dessa perspectiva, é importante nós falarmos dessa matriz heterocisnormativa, né, dessa cisnormatividade, dessa heterossexualidade compulsória. E aí a gente vai perceber que uma dessas construções é exatamente a ideia de que a sociedade ela segue uma espécie de linha reta, né, e coerente entre o sexo, o gênero, o desejo e a prática sexual, como se todos, né, todos seguissem seguissem essa linha reta, né? A imposição que se faz dentro da matriz, né, de sexo, gênero, desejo, é exatamente da heterossexualidade e da cisgeneridade. Então, é como se... É como não, né? Na verdade, a pessoa tem a sua genitália identificada ali, né? Hoje, muito antes do nascimento, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também, mas a identificação, né, de uma genitália, a identificação de uma ideia de sexo, que também é uma construção social, a gente vai ter a possibilidade de falar sobre isso, associa imediatamente, né, a construção social associa a um gênero e, ao mesmo tempo, associa o gênero, né, a um desejo sexual, né, ao gênero oposto, né, e a necessidade da prática, né, de relações sexuais com ele ou ela, né, dentro do que está determinado pela heterossexualidade. Então, há essa imposição, né, de uma linha coerente, né, de dimensões que, na prática, né, e, na verdade, ninguém segue, né? Mesmo aqueles que se beneficiam, né, dessas violências, mesmo aqueles que se beneficiam dessa matriz, né, sexo, gênero, desejo,
também não a seguem, né, da forma como ela é pregada, digamos assim, né? Então, mas é óbvio, né, que determinados grupos, é óbvio que determinadas dissidências dessa matriz da heterossexualidade compulsória, da cisgeneridade também como uma norma, né, é claro que quem vai ser dissidente a essa lógica acaba sofrendo uma série de violências, de discriminações, né, de preconceitos. Então, a gente traz a necessidade dessa crítica, né? Primeiro, do que a Butler também chama, dessas verdades autoevidentes, né? No que diz respeito ao gênero e no que diz respeito às sexualidades. Dizendo que o que se construiu foi uma estabilização e uma naturalização das ideias de gênero e sexualidade, e essa construção, ela tem um objetivo muito claro, que é deslegitimar determinados corpos, né? É deslegitimar todas aquelas pessoas que saem de uma lógica, né, pautada, inclusive, pela produção capitalista, né? Se nós pensarmos do ponto de vista histórico, essa matriz sexo, gênero, desejo, né, heterossexual, cisgênera, ela tem um objetivo muito claro de atender também demandas, né, do próprio capitalismo, não só da reprodução em si, mas da forma, né, como vai sendo construído. Então, essa normatização do comportamento, das vivências de gênero, né, ela vai trazer uma série de violências porque ela ignora que a pessoa não é apenas a genitália, né? E que o que nós chamamos, né, de sexo nesse sentido não esgota a subjetividade do indivíduo, né? E não pode restringi-lo ou restringi-lo também nesse sentido. É claro que nós temos bases, né, que tomam aqui a própria lógica, né, positivista, e aí dentro desse aspecto histórico, né, nós vamos percebendo que há uma construção de um discurso, né, que leva em consideração, além dos interesses das relações de poder, mas do ponto de vista da ciência que foi se construindo, né, leva em consideração uma média, né, mas desconsidera, e aí é um grande problema, né, desconsidera todas as outras possibilidades, né, ou o que nós também vivenciamos durante muito tempo, não só desconsidera, como patologiza as outras possibilidades. E nós vivenciamos isso, né? Um histórico de patologização, tanto em relação às sexualidades, né? A homossexualidade, a bissexualidade, já esteve, né, durante muito tempo como uma doença listada, né, como uma doença, e isso, né, não, essa alteração, né, não é tão antiga assim, né, é recente, ainda da década de 90. E se nós percebermos em relação à transexualidade, ainda mais recente a discussão da retirada, né, dessa desconstrução de uma patologização em torno do gênero. Então, é importante a gente entender que dentro dessas relações de poder, né, além da desconsideração de qualquer vivência que fuja a essa norma, né, da cisgeneridade e da própria heterossexualidade, há uma forma de deslegitimar esses corpos, primeiro através dessa patologização. E a gente vai perceber que é interessante, né, porque é um processo que patologiza o outro, mas que também se esconde, né, porque para construir uma ideia de que a cisgeneridade, por exemplo, é algo natural, entre várias aspas aí, né, para construir essa ideia, essa noção, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa estabilização que se criou em torno da ideia de gênero, mas para construir essa ideia, era preciso ocultar, né, que a cisgeneridade, enquanto uma vivência de gênero, ela passa por uma construção
tal qual a transgeneridade, né? Só que há um ocultamento desse processo para passar uma ideia de natural, de normal, e se enfatiza, né, que as outras vivências de gênero, que as outras identidades de gênero, né, digamos assim, são patologizadas, né, são doenças, são desvios, né, do normal aí também, entre aspas. Então, é preciso que nós possamos desnudar, né, a cisgeneridade nesse sentido. É preciso refletir, desnudar a cisgeneridade. A Letícia Nascimento, que é também um intelectual, uma mulher trans fantástica, fala para a gente que é preciso tirar o véu, né, da naturalidade que oculta esses processos que fabricam os corpos, os desejos e as formas de organização social. Então, ela fala que sobre a cisgeneridade, né, existe um véu, né, existe um encobrimento, né, dos processos que fabricaram a cisgeneridade, né? Basta nós refletirmos que durante muito tempo, até mesmo a expressão cisgeneridade, né, assim como branquitude, né, não eram faladas, né, não eram pensadas, e não só a expressão, mas todo o significado que elas carregam, né, tudo que elas trazem, todo o histórico, toda a história que elas trazem consigo. Mas é interessante porque se você não nomeia, né, você está dizendo que não tem um nome, que não tem uma origem, porque sempre esteve ali. Veja como se constrói, né, essa ideia do natural, do normal. Então, a Letícia fala isso, né? A Letícia Nascimento, que traz essa reflexão no livro Transfeminismo, né? Um livro da... Fugiu... um livro da coleção Feminismos Plurais, né? Então, a Letícia traz essa expressão e exatamente para a gente pensar em despir mesmo, né? Despir a cisgeneridade, despir essa lógica, né, criada de uma naturalidade, né, que insiste em afirmar um discurso que é biológico, que é médico, que é jurídico, né, que oculta o processo de formação dos corpos, né, que direciona ali para uma binariedade, né, que direciona para uma matriz sexo, gênero, desejo, da cisgeneridade, da heterossexualidade. Então, é esse processo de construção da naturalização para legitimar alguns corpos e deslegitimar outros que a gente precisa compreender, né? Eu acho que talvez esse seja um ponto inicial, né, para a gente atentar, né, nesse primeiro momento da nossa discussão. Bom, e aí, claro, né, como eu havia comentado, toda a construção é para deixar a entender que existe um lugar, né, um locus, como se diz, estável, que é a cisgeneridade, né? A cisgeneridade não era nomeada porque para passar a ideia de que ela sempre esteve ali, né? A cisgeneridade não foi construída, essa era a mensagem, né, que se queria passar, porque ela é natural, porque ela é o normal, né? Então, ao mesmo tempo, né, essa pré-discursividade, e a Viviane Vergueiro ela traz três pontos, né, para a gente analisar a cisgeneridade. Ela fala da pré-discursividade, ela comenta três estratégias, né? A pré-discursividade, a binariedade e a estabilidade, né, ou permanência, como três pontos interessantes para a gente analisar e discutir e refletir a cisgeneridade. E aí a pré-discursividade é exatamente esse entendimento, né, sociocultural, essa historicidade normatizada de que é possível definir gênero e sexo dos seres humanos
a partir de critérios objetivos, a partir de características corporais, de genitálias, né? Independente de como sejam as vivências, as autopercepções, as posições, os contextos, inclusive interseccionais, culturais, que as pessoas vivem, né? Passar uma ideia de que existe uma identidade, né? Que existe um gênero puro, neutro, não marcado, não construído culturalmente, né? E para passar isso existe todo um aparato, né? Discursivo, médico, político, religioso, jurídico, educativo, né? Tudo isso para construir um padrão hegemônico mesmo, né? A pré-discursividade que a Viviane Bergueiro aponta, ela também está amparada, né, está ancorada na binariedade, né? Então, a ideia de que nós temos apenas, né, duas possibilidades, né, a macho e fêmea, né, homem e mulher, a ideia de que existe dentro desse binarismo uma verdade biológica, natural, né, um corpo natural, acaba trazendo, né, reafirmando essa lógica binária também. E, por fim, a permanência, junto com a pré-discursividade, né, junto com a binariedade, a permanência traz essa construção de que o gênero, né, a cisgeneridade está em um lugar estável, né, permanente, e uma estabilidade de corpos, né, normais, de corpos naturais, né, uma narrativa que cria essa estabilidade, que é uma grande mentira, né, gente? Porque essa estabilidade, tanto ela não existe, né, que é necessário o tempo todo ser reafirmada, né? É necessário reafirmar sobre tantos instrumentos, tantos mecanismos, né, inclusive muitas vezes com a violência. Aí, para a gente, né, problematizar um pouco o quanto a binariedade, né, o quanto a cisgeneridade é reafirmada a todo tempo, basta nós tomarmos aí como exemplo a questão do chá revelação, né? O chá revelação é um retrato, né, muito grande dessa tentativa de construção de um gênero estável, porque aí até mesmo antes do nascimento se identifica por meio de um exame, né, uma genitária em formação, e a partir dali você constrói toda uma narrativa para aquele indivíduo, né, para aquele ser. E a associação, né, ao rosa, ao azul, a características e assim por diante. E aí vai ficando uma situação que beira o bizarro mesmo, né? Que beira o bizarro. Lívia, quando o PT falar, agora em seguida, vou passar a palavra para ele, eu coloco aqui nos comentários as referências. Mas aí, PT, passa só um trechinho do Chá Revelações, só para ilustrar, né, o quanto há um desespero da cisgeneridade em reafirmar, né, essa estabilidade do gênero, né, que na verdade a gente aponta como uma criação mesmo.
tô rindo aqui que ainda tem um contato no final, né? Assim como Vitória colocou no chat, né, eu também, quando me passaram, né, Vitória, talvez a gente possa chegar a uma resposta por meio desse contato no final, mas sempre me chamou a atenção, né, eu já vi, né, e vocês também, com certeza, né, já viram vários chás assim, né, com variações só na forma de revelar lá o azul, o rosa, etc, né? Mas eu adoro esse vídeo exatamente porque tem, né, uma drag que denuncia, né? Ela é a mensageira e ela denuncia também, né, essa não estabilidade, né, do gênero, essa não estabilidade do gênero, da sexualidade, né, da forma como se coloca ali, se apresenta dentro do chá revelação. E aí, outro ponto, né, que chama a atenção sempre desses vídeos, a Letícia também aborda aqui, é a expressão, né, quando se revela ali o rosa, né, quando se atribui uma menina e etc., o quanto geralmente os pais, né, demonstram uma chateação, né, e há uma comemoração por parte das mulheres e tal. Enfim, né, dá para compreender, fazer várias interpretações a partir dessas questões, e é interessante, né, a Helena Vieira também aponta que no Brasil essa moda, né, digamos assim, do chá revelação, ela vem muito em um contexto de fortalecimento das discussões de gênero e sexualidade em nosso país, né? Não só academicamente, mas os movimentos, né? À medida que vai se questionando a questão do gênero e da sexualidade, a gente percebe esse movimento, né, de uma reafirmação biológica, né, sexual, genitália, etc., e isso se enfatiza muito, né, no chá revelação. Tem pouco tempo, né? Sim, sim, a indignidade do gênero feminino, né? Assim, o quanto há uma reprovação, né, Vitória, em relação, né, um sexismo, uma reprovação em relação ao feminino. Com certeza. E é por isso que eu adoro especificamente o vídeo que tem a drag, né? Porque eu acho que nós estamos tentando normatizar, né? Estabilizar, nós assim, né? No vídeo, está tentando estabilizar, normatizar o gênero, mas tem, né, uma subversão ao mesmo tempo. Sempre tem, né? Sempre tem os paradoxos. Mas, enfim, esse é um ponto, né, que eu queria questionar e até colocar em relação à discussão propriamente do chá revelação, quanto ele vem nesse contexto, né? E aí, só para encerrar mesmo essas primeiras reflexões, passar a palavra para PT, para Paulo Thiago, eu queria também, né, destacar que um dos instrumentos, um dos mecanismos em relação a essa imposição, né, a essa estabilização do gênero, a essa coerência, né, normativa que se estabelece, também a violência, né? Então, essa construção da ideia de que existe um sexo biológico, né, uma verdade biológica, a gente não pode perder de vista, né, que ela por si ela é violenta e para a manutenção dela há também, né, violência, né, há também uma perpetuação de violência para o enquadramento, né, do sujeito, para o enquadramento de todos nós. Então a gente vai percebendo esse contexto, né, cada vez mais violento. E aí é uma violência que se revela, né, em dados, que se revela no quanto a população LGBT, né, sofre, né, com a violência, sofre, inclusive, com a morte, né, e, sobretudo, a população, né, trans e travesti também, né, é especialmente atingida, né, em relação a essas mortes violentas. E a violência ela acaba trazendo, né, essa mensagem, são formas do poder reafirmar, né,
sobre nós, sobre os nossos corpos, sobre as nossas trajetórias, histórias, reafirmar a permanência daquele status, né? Reafirmar a necessidade de permanecer com a estabilidade, né? Dessa cisgeneridade, dessa heterossexualidade. E, ao mesmo tempo, também essa construção, né? Em torno do sexo, gênero e desejo, ela traz para a gente, né? Ela nos afeta também nas nossas relações, né? Essa heterossexualidade compulsória, essa cisgeneridade, essa cisnormatividade, ela impõe silêncios, né? Desde, né, da nossa infância, ela impõe silêncios, ela impõe clandestinidades, né? Ela controla espontaneidades, né? Ela contém desejos, ela faz com que nós, de certa forma, sempre ela constrói em nós uma sensação de inadequação, né? De não estarmos à vontade conosco mesmo, né? De não nos encaixarmos ali dentro daqueles parâmetros. E isso, por si só, já é muito violento, né? Então, quando a gente fala sobre a LGBTfobia, a gente fala também sobre isso, né? Sobre uma estrutura de violência que nos oprime, que impede relações, que introjeta, né, estigmas, que nos faz desencontrar de nós mesmos e uns dos outros, né? E por isso a importância de discutirmos, né, a importância de pensarmos de questionarmos, problematizarmos, pensarmos essa sociedade, de construirmos alianças também, né, entre nós, pensando, né, nas nossas vivências, nas nossas diferenças, né, e criando espaços onde nós possamos compartilhar essas vivências, né, nos fortalecer a partir dessas, inclusive dessas experiências em comum, né, o quanto nós somos, né, afetados ainda por uma política de morte, né, o quanto nós somos afetados por uma série de atravessamentos que são individuais, mas que também são coletivos, né? São da comunidade LGBT de uma forma geral. E então, quanto nós podemos nos afetar com a política de vida, né? Quanto nós podemos criar outras formas de nos afetarmos, né? De amar, né? O quanto nós podemos potencializar, né, a produção da vida e desterritorializar as questões de gênero e de sexualidade da forma como elas estão postas, né? É um convite, né, uma pedagogia do afeto, né, uma pedagogia do desejo diferente dessa que está posta, porque ela se ancora a partir de então numa ideia de orgulho de si, né? Orgulho de sua própria trajetória, né? Substituir essa vergonha, essa inadequação que nos foi tão imposta, esse ódio, né, contra nós mesmos, contra uns em relação aos outros, ressignificar, né, essa ideia para uma ideia de orgulho mesmo, né? Orgulho das nossas construções, da nossa trajetória, do nosso modo de vida, esse orgulho como uma ideia de ética mesmo, né? Ética da vida, como uma forma de estar no mundo, assim. Então, acho que é um pouco isso que nesse primeiro momento, né, eu queria trazer de reflexões, e aí eu passo para Paulo e a gente vai dialogando também, conversando, que a gente conversa muito, senão ele não para. Né, Paulo? Vai lá, fica à vontade. Então, obrigado, Marcelo, pela introdução e a explicação dos conceitos de gênero e sexualidade. Eu vou agora fazer a minha apresentação do segundo bloco, né? E aí eu quero novamente voltar em um ponto. O minicurso, a pergunta principal do minicurso é: LGBTI-fobia é racismo social? Uma questão complexa, né? Foi feita via STF, que diz que LGBTs constituem uma raça social.
Só que para compreender essa lógica, não é simplesmente pegar o voto, não é simplesmente analisar a jurisprudência, não é simplesmente acompanhar o julgamento. Porque, apesar de o julgamento ter sido jurídico, a fundamentação dele foi quase 100% sociológico. E aí, por isso a minha preocupação em estudar isso na dissertação, e agora que, inclusive, já adianto que vou publicar em livro, só estou enrolando, mas eu pretendo publicá-la como um livro futuramente. Pretendo também publicar artigos específicos, fiquem de olho. Mas, e aí eu trouxe essa mesma temática agora para o doutorado, porque não é uma questão simples, e vocês vão entender o porquê até a sexta-feira. Aí eu preparei uma apresentação para fazer, para vocês acompanharem um pouco a minha linha de raciocínio, o que eu quero dizer especificamente. Vamos lá, vou começar aqui. Novamente, então essa parte nós já tivemos, que é a programação. O Marcelo já tocou nesses pontos, não vou repeti-lo. Já demonstrou que a sexualidade não é óbvia, né? Os gêneros não são óbvios e não devem ser levados enquanto tal, que eles são construídos socialmente, devem ser lidos dessa forma. Se eu estou ressaltando isso é porque vai ser importante para compreendermos lá no final e tentar responder essa pergunta se a LGBTfobia é de fato um racismo social. Inclusive, eu vou demonstrar o caminho que eu fiz na minha dissertação para caso alguém de vocês tenha interesse em dar continuidade a essas pesquisas, entenderem a minha metodologia e poder apontar erros, eventuais críticas que possam favorecer na melhor explicação. Então, Marcelo já tocou nesse ponto, né? O que é óbvio, não é óbvio, né? O que é natural, o que é biológico, o que diz ser biológico, mas na verdade não é. Se precisamos estudar o óbvio, quando observamos a sociedade, nosso olhar é neutro, nós estamos livres de valores. Esse ponto eu acho interessante retomar, porque na própria sociologia, essa discussão já foi muito cara. Lá no início, quem teve esse contato com a sociologia deve se lembrar que Emile Durkheim entendia que o fato social deveria ser analisado como coisa, né? Um fato externo, um fato social. E que não deveríamos levar os valores para lá. Que deveria ser algo próximo das ciências biológicas ou físicas. Tanto que o primeiro nome da sociologia foi física social. Bom, depois de evoluirmos, apesar de Durkheim ser um clássico, percebeu-se que, na verdade, não. A sociologia não é neutra, porque quem pesquisa, quem vai a campo, tem valores. E quem tem valores, pré-julga, tem conceitos pré-concebidos. E o olhar é contaminado por essa situação. Então, não podemos conceber a ciência como neutra. Temos que sempre ter isso em mente. As ciências sociais são feitas por pessoas limitadas a um local de fala, a um local hierárquico no status social. E toda visão, toda observação dessa pessoa tende a ser contaminada por esses valores pré-concebidos. Para conseguir fazer uma ciência neutra, é necessário ser uma pessoa sem história, mas todos nós temos histórias. Isso eu quero dizer porque minha pesquisa também é limitada ao meu local. Eu sou um homem cis e, apesar de ser gay, não tenho a visão que uma mulher lésbica tem da vida, não tenho a visão de uma mulher trans, não tenho a visão de um homem hétero. A minha visão é contaminada pelo meu sujeito, e isso também já foi apontado. Então, nós somos o que somos por algum motivo. E esse motivo é a nossa história, a nossa educação, a nossa socialização. O Marcelo também já deixou claro, né, a questão da explicação biológica e da explicação sociocultural. Isso nem preciso voltar, né? Já ficou claro que temos coisas que são levadas como biológicas, mas na verdade são construídas socialmente. E levando isso para a antropologia, essa explicação é ainda mais sem pé nem cabeça. Porque se as culturas fossem fruto de genética, de
de biologia, elas não mudariam da forma que mudam. As culturas são extremamente fluidas. Elas mudam a partir dos contatos que possuem, mudam a partir das relações que se estabelecem. Então, as explicações biológicas são falhas desde o início. Guardem isso. Todos esses pontos são importantes para a explicação final. Então, as culturas nada mais são do que escolhas. As culturas são frutos de escolhas culturais. Uma sociedade observa que é tabu comer carne de porco. A outra come carne de porco. Uma repudia camarão. Outra se alimenta de insetos. Isso não é uma coisa aleatória, são escolhas culturais que se fazem ao longo da história sociocultural de um povo, do desenvolvimento sociocultural de um povo. Cada cultura escolhe o que valorizar. Tem culturas que valorizam a morte, tem culturas que valorizam o nascimento. Proibições, tabus são frutos de escolhas culturais. Não quer dizer que tem um senhorzinho mandando. Ai, é isso que é aceitável, isso não. Não é uma pessoa que faz isso. Essas escolhas são frutos de todo um sistema, de todo um desenvolvimento socio-histórico. E para aqueles que ainda são muito desconfiados, estão falando, nossa, eu acho que isso é uma balela, vamos remeter a uma das nossas referências que estão colocadas no programação que foi enviada. Ruth Benedict, Padrões de Cultura, antropóloga estadunidense, demonstra cabalmente e faz um intercâmbio direto com a questão da linguagem. Da mesma forma que o português escolhe essa fonética para se expressar, escolhe esses sons, o alemão escolheu outros sons que não são afeitos ao nosso idioma. O inglês tem sons que não estão presentes aqui. Percebe-se, então, que é como se fosse as escolhas linguísticas. As escolhas culturais relacionadas a essas escolhas linguísticas demonstram como que cada povo, cada contexto se expressa de uma forma, adota determinados modos de vida. Essa citação que eu coloco aí demonstra, né? Olha, a possibilidade de sons que as nossas cordas vocais podem expressar são imensos, mas o português escolheu uma faixa para se expressar. O inglês tem uma faixa de expressão, o alemão tem uma faixa de expressão, as línguas africanas, as línguas indígenas têm uma faixa própria. A mesma coisa com a cultura. Algumas já valorizam a adolescência, outras nem têm o conceito de adolescência. Então, percebe-se que, na verdade, esses frutos são... essas escolhas são frutos... Essas características são frutos de escolhas culturais. E a Margaret Mead é outra autora que também está referenciada no nosso programa. No livro Sexo e Temperamento, demonstra cabalmente que cada cultura tem uma forma de expressão de gênero. Cada cultura expressa o gênero de uma forma. Para algumas culturas, a mulher é agressiva, para outras, o homem é o sexo frágil. Então, não podemos universalizar as nossas condutas, o que acreditamos. A faixa de normalidade difere de uma cultura para outra. Essa divisão por gênero e a questão da performance, ela é tão fruto de escolha que a Margaret Mead até faz uma relação direta com que poderíamos dizer que essa lógica é tão perversa que a Margaret Mead apresenta um exemplo seguinte. Imagine que nós definíssemos que as pessoas de olhos azuis tivessem uma conduta e as de olhos castanhos outra. Percebe-se que vamos supor, uma cultura definiu que uma pessoa de olho azul tem que ser dócil, uma de olho castanho vai ser agressiva. Certamente vai haver pessoas de olhos castanhos que vão ter características mais próximas que as de olhos azuis e vão sofrer de uma forma terrível porque a sociedade convencionou que a cor dos olhos divide o temperamento. Nós fazemos isso com gênero e não achamos absurdos. Nós dividimos temperamento pelo gênero e não achamos absurdo. E condenamos as mulheres mais poderosas, né, que se empoderam, etc., porque, na nossa visão machista, as mulheres são frágeis, têm que ser subservientes.
Percebe-se a lógica perversa. Então, o Marcelo também já apresentou a questão da sexualidade, não vou me ater muito aqui, só fazendo aquelas pinceladas sociológicas e antropológicas e dizer que cristalizou-se uma sexualidade e convencionou-se dessa forma na nossa sociedade ocidental. Não tem nem o que falar. Eu só quero dizer o porquê que eu quis colocar o gelo aqui. Porque o gelo, ele só se mantém como gelo, como no estado físico, se tiver muito controle sobre ele. Se houver um frio constante, porque se você deixar o ar fresco, ele derrete. A mesma coisa com a sexualidade. Se não houver um controle constante, pessoas vão escapar dessa lógica que nós criamos, a lógica binária. Ninguém se adequa perfeitamente às caixinhas que nós colocamos. É uma questão interessante para se pensar, né? Então, querer exercer o controle da sexualidade seria como enxugar gelo. Nunca vai terminar, porque as possibilidades são imensas. E quem é a categoria social, quem é a heterossexualidade para solidificar as pessoas em determinado ponto? Não há essa possibilidade. Uma coisa importante, quando se critica o heterossexismo, não estamos criticando somente, não estamos dizendo que os heterossexuais estão livres dessa opressão, porque o heterossexismo também obriga os heterossexuais a adotarem uma única postura sexual. O sexo para o sistema heterossexista, para o sistema heteronormativo, é só aquele voltado à procriação. O que envolve brinquedos, o que envolve terceiras pessoas, o que envolve outras coisas, outras formas de se fazer, também é condenado. Então, os heterossexuais também sofrem com isso. A masturbação também seria condenada. E assim por diante. Sabe, esse assunto é tão batido que as pessoas nem percebem que lá, vamos dizer assim, mais de 100 anos atrás, né? Freud já dizia que nem a heterossexualidade é explicada. Não tem sentido o interesse sexual exclusivo do homem pela mulher. Requer explicação, não é algo evidente em si. Apesar de ele utilizar de nomenclatura ainda estigmatizante nesse livro aqui que eu me referencio, né? Ele trata dessas pessoas como invertidos, mas ele não valora, né? Ele não está ali hierarquizando, ele está dizendo que é invertido em relação ao padrão. Agora, essa parte aqui é a que eu mais gosto. Porque quando a gente está discutindo sexualidade e gênero, sempre tem aquela pessoa que, mas na Grécia Antiga a homossexualidade era aceita, éramos todo mundo livres. Olha, desculpe acabar com a felicidade nesse caso, né? Mas não era tão simples assim, porque, primeiro, a homossexualidade, enquanto conceito, dizer que existia na Grécia Antiga é anacrônico. Na Grécia Antiga havia a prática do sexo entre homens. Homossexualidade é um conceito novo. O que é que eu quero dizer? O conceito, o nome homossexualidade é recente, mas a prática de sexo entre pessoas do mesmo gênero é antiga. Mas não se entendia aquilo como homossexualidade. Era uma relação de eros, era um amor eros, era um homoerotismo. Não nessa concepção de homossexualidade atual, que ela é muito vinculada à patologia, a desvio. E por que eu digo que o mito da Grécia Antiga ele é muito bonitinho, mas na verdade não se realiza? Porque relatos que inclusive estão na bibliografia indicada do Jeffrey Weeks demonstram que, não só no Jeffrey Weeks, nas outras que eu coloquei na programação e enviei para vocês, lá é colocado o seguinte: o homoerotismo existia, mas aqueles homens que se mantinham na postura passiva por muito tempo eram discriminados. Havia, então, uma ordem assim. Havia o relacionamento, geralmente, de um homem mais velho ativo com o mais novo passivo. Isso se invertia com o passar do tempo. Mas, se o passivo se mantivesse passivo a vida inteira, era discriminado. Percebe-se que há uma misoginia ali, né?
Porque o passivo se aproximaria do feminino e com isso estaria maculando a masculinidade. Com isso ele era discriminado. Então percebe-se que não podemos nos referir, né, à Grécia Antiga como o paraíso das LGBT. Porque às vezes acontece isso, né? Algumas pessoas se referem à Grécia Antiga como se fosse o paraíso, onde as LGBTs andavam de mãos dadas, todo mundo feliz, saltitando pelos campos, tomando vinho, sendo aceito. Não, a situação não era bem assim, havia misoginia ali. Se o homem se mantivesse na postura passiva, era discriminado. Era visto de uma forma não muito interessante. Afinal, o que é identidade sexual? É confusão. Porque se nós formos considerar a identidade sexual como algo definido, nunca vamos chegar a nenhum ponto. E vocês viram como que essa questão é confusa, ela fala do Marcelo, não é? Como que a questão da sexualidade é complicada de se definir, a todo momento muda. É uma categoria. E, além disso, cada contexto interpreta essas situações de alguma forma. Nós não podemos universalizar e dizer que as lógicas LGBTs no Brasil se dão de forma igual às que se dão na Europa, na África, na Ásia. Cada contexto tem uma forma. E por que a questão da sexualidade também é muito complexa e não pode ser universalizada? Isso demonstra, por exemplo, o porquê que nós agora temos esse caso da varíola dos macacos, né, que houve uma maior incidência entre as pessoas homossexuais, na verdade não, entre homens que fazem sexo com homem, porque não necessariamente homens que fazem sexo com homens se declaram homossexuais ou bissexuais. Então, percebam aí outro ponto, né, dessa confusão. E que não deve ser universalizado, porque tem gente que se acha hétero, mas sente atração por um amigo, mas se acha hétero, né? Há o tal dos góis, né? Das brotheragens, isso percebe como é que é fluido, como é que é confuso. E se for pensar demais, vai ficar igual o sujeito da imagem, né? Confuso. E como é que tá o LGBT, como é ser LGBTQIA+ no Brasil hoje? Prestem atenção. Esse foi um dos pontos principais para a criminalização no STF. Esse é um dos 3 pilares que levaram à criminalização via STF. Como é que é ser LGBTQIA+ no Brasil hoje? Sangue. Sanguíneo, confusão, violência. O Brasil ele se destaca negativamente como um dos países que mais matam LGBTIs a mais no mundo. Só que tem uma questão nessa estatística que eu não posso deixar de comentar com vocês. Primeiro, não se sabe o tamanho da população LGBTI no Brasil. Se não se conhece quantas pessoas LGBTIs estão no Brasil, qual é esse número absoluto, quando analisamos a violência, não dá para saber se é um número alto ou baixo demais. Nós só temos um número da violência, mas não podemos saber a proporção. Isso é grave, porque invisibiliza o problema. Não conseguimos sequer saber o tamanho real do problema. Isso é grave. E isso é uma coisa deliberada, né? Os governos não buscam formular bancos de dados sobre isso porque não querem. Porque a situação não é favorável. Porque se quisessem, haveriam esses bancos de dados. Então, partimos desse ponto de extrema dificuldade. Não sabemos quantas pessoas LGBTIs estão no Brasil, mas sabemos mais ou menos quantas morrem, porque para captar esses dados também é muita luta dos movimentos sociais. Grupo Gay da Bahia, o Rede Trans Brasil, a ANTRA. Então, é muito complicado de saber a proporção. E aí não sabemos o tamanho real do problema. Ele pode ser muito grande ou muito pequeno. Não sabemos. E outra, quando nós dizemos que é o país com mais violência LGBTI-fóbica no mundo, isso é complicado também, porque nem todos os países compilam esses dados. Isso é complicado também, porque tem países que ainda punem com pena de morte a homossexualidade. Então, é um terreno pantanoso de incerteza em virtude do abandono estatal.
o real tamanho da violência não é observado. Mas algumas coisas podem ser apontadas. Por exemplo, a ANTRA apontou que mesmo durante a pandemia, no isolamento social, o número de assassinatos de pessoas transexuais no Brasil aumentou. Período que deveria diminuir, né? Afinal, tinha menos gente na rua, tínhamos uma pandemia, mas parece que nem nessa situação as pessoas transexuais conseguem ter paz. Importante também notar que a gente não pode universalizar a violência LGBTQIA+. Quando nós tratamos essa comunidade, as dinâmicas não são iguais. Lésbicas sofrem uma violência que, além do preconceito LGBTI-fóbico, ainda tem a misoginia. Sem falar das pessoas transexuais, que são triplamente excluídas. E aí eu dou exemplos. A cientista social que eu cito, a Sônia Soares, que eu incluí na referência, ela apresenta que os crimes contra pessoas gays costumam ser descobertos mais rápido, sabiam? Porque eles têm mais ligação com a sociedade, com os vizinhos, com os parentes. Mas as pessoas transexuais, os corpos são descobertos em avançados estágios de decomposição. É quando fede que se descobre o corpo de uma mulher trans. Isso é duro. Porque as mulheres trans são tão excluídas da própria família que ninguém dá falta. Só dá falta quando o cheiro ruim começa a incomodar os vizinhos. Isso é muito perverso. As pessoas trans não têm paz nem mesmo depois da morte. Sem falar que os crimes contra as pessoas trans costumam ter repetição de facadas, tiros para desfigurar o rosto, mutilações e formas torturantes de violência. Enquanto pessoas gays costumam ter assassinatos mais... Não tem como falar assassinatos mais leves, né? Mas assassinatos com menos instrumentos de tortura, com menos instrumentos de terror. E são descobertos mais rápidos, né? Enquanto as pessoas trans são em alto estágio de decomposição, o que é muito triste. Inclusive, há uma pesquisa muito interessante do Gustavo Venturi, eu acho que eu coloquei também nas referências, professor Gustavo Venturi, que eu acho que faleceu até um ano passado. Ele coordenou uma pesquisa para perguntar aos brasileiros o que eles achavam dos LGBTs. E foi uma pesquisa ampla, feita nos estados brasileiros. Se descobriu que 90% da população acredita que há homofobia no Brasil. Mas só 30% admitiu ser homofóbico. A conta não fecha. Como é que 90% acha que tem homofobia, mas só 30% diz ser homofóbico? Então, ele montou uma metodologia muito interessante para descobrir a homofobia velada. E pasmem, 99% dos entrevistados demonstrou homofobia velada em algum nível. 99% dos entrevistados. E ele perguntou também a concordância em relação a algumas frases. Tipo, a frase, Deus fez o homem e a mulher com sexos diferentes para cumprir seu papel e que tenham filhos. 58% concorda plenamente com essa frase. Outra frase, a homossexualidade é um pecado contra a lei de Deus. 38% concordam totalmente com essa frase. Aliás, minto, 58% acredita nessa frase. A primeira que eu citei foi 84% dos entrevistados. E assim por diante. 41% acredita que a homossexualidade é uma doença. São números altos, é uma proporção muito grande da população brasileira. O que é triste. Percebe-se, então, que a homofobia está muito presente na nossa sociedade. Inclusive no futebol, né? Vocês viram, agora que a FIFA está começando a coibir, mas se entendia, as pessoas costumavam gritar bicha para o goleiro que está batendo tiro de meta, como se aquilo fosse legal, ensinavam os filhos a fazerem isso. Então percebe-se que o índice de preconceito velado é muito grande. E o mais grave, 70% da população brasileira, segundo a pesquisa, acha que a discriminação e a homofobia é um problema individual
que não é um problema estatal, que o Estado não deve se meter nisso, que o Estado deve ficar aquém. Claro que os LGBTs não concordam com isso, né? Os LGBTs acreditam, em maioria, que o Estado é responsável por coibir a LGBTfobia. Sabe? A violência é exacerbada, assim, pegando emprestado o conceito da Butler, né? Porque LGBTs a mais são corpos matáveis. Eles são descartáveis, de certa forma, para a sociedade. Ninguém se importa que a trans morra. Afinal, ela está lá na esquina mesmo, fazendo programa, poluindo o espaço. Eles querem a morte dessas pessoas e não se importam. Se puder, até passa por cima ali, mas não para, que é muito grave. Então, percebe-se o cenário da LGBTI-fobia no Brasil. Um cenário hostil. Um cenário de um preconceito ainda muito presente na sociedade brasileira e que não sabemos o real tamanho do problema da violência, porque não há dados compilados de forma satisfatória. Bom, retomando aqui. Então, passamos a sexualidade de gênero, né? E agora eu vou tratar mais especificamente da discriminação e do preconceito. Vamos lá. Então, primeiramente, essas partes também já foram muito adiantadas, então eu não vou voltar, né? Mas uma coisa interessante que a gente sempre deve notar, segundo Afta Bra, que está na nossa referência, as diferenças são sempre relacionais e dependem do contexto. Processos de diferenciação diferem de contextos para contextos. Nós não podemos pegar os fenômenos sociais, como LGBTfobia, como racismo, como discriminação, e achar que o nosso modelo teórico vale para o mundo inteiro. Não, vale para o nosso contexto. A minha pesquisa vale para o Brasil, não vale para a Inglaterra. Assim como discutir racismo nos Estados Unidos, a dinâmica racial de lá vale para lá. Para o Brasil é outra dinâmica. Isso que deve ser ressaltado. Então, LGBTfobia, né? Como eu já ressaltei, cada um tem uma forma de violência. E agora tem umas coisas muito interessantes na LGBTfobia que as pessoas LGBTs não precisam fazer nada para irritar o sistema social, basta elas existirem que vai incomodar o sistema social vigente. É como se a violência fosse autolegitimada. As agressões já são legitimadas assim de pronto. É quase uma LGBTfobia estrutural, é o normal da sociedade ser LGBTfóbico. Porque esse ódio que não é espontâneo, né, ele é construído, ele é alimentado, ele é reificado pelas nossas instituições. Escola, instituições religiosas que pregam preconceito contra pessoas LGBTs. É o Estado, nosso Estado atualmente combate a ideologia de gênero, diz combater essa tal dessa ideologia de gênero, que é um construto conservador, né, muito mais do que uma área de pesquisa, é um construto conservador. O nosso Estado é hostil aos LGBTs. Então, a homofobia, ela, de fato, guarda algumas proximidades com o racismo, com o antissemitismo, uma manifestação arbitrária que consiste em designar o outro como inferior. E recebe diversas nominações preconceituosas, né? E é sempre apontado como um problema externo, né? Como se a homossexualidade sempre fosse um problema de uma sociedade atrasada, desvirtuada. Agora é importante, e isso é importante também para guardar lá para o final. Daniel Borrilho, que estuda essa questão da homofobia, diz: guarda relações em comum, mas a homofobia tem uma proximidade muito grande com o sexismo, com a discriminação pelo gênero. Porque a homofobia é uma forma de cristalizar a heterossexualidade, né? De cada um ficar no seu papel. E o sexismo é o ódio ao feminino e a hipervalorização do masculino heterossexual. Então há uma proximidade. A homofobia engessa as fronteiras do gênero. Então, uma proximidade com o sexismo, que é a discriminação em virtude do gênero. E aí tivemos diversas fases na nossa história, né? Tivemos já a homofobia clínica, que era quando a homofobia foi patologizada, a homofobia antropológica,
A antropologia tem culpa na homofobia, sim, porque durante muito tempo se acreditava que a homossexualidade era própria de civilizações bárbaras, selvagens. E a homofobia é liberal, porque o Estado liberal dizia, pode ser gay, mas seja gay em casa, seja trans em casa, no espaço privado, no espaço público, não seja. Então havia essa homofobia liberal. Inclusive, ele reflete que mesmo os estados que disseram ter abolido as classes através da Revolução Comunista não conseguiram exterminar também a homofobia. E aí eu entro, então, na questão de raça e racismo. E eu coloco essa imagem porque ela é muito representativa do racismo brasileiro, né? A ideia de que a população se embranqueceria. Então, aqui, nós temos o neto dessa senhora que agradece a Deus por ter nascido mais branco por ter nascido um menino branco, né, em contraposição a ela, uma senhora negra. A filha percebe que ela já tem ali um grau de mestiçagem, né, e o marido, um europeu. Então, é como se ela agradecesse a Deus pela descendência dela ser branca. É um manifesto do racismo. E aqui, gente, eu vou passar bem rápido pelos autores para vocês verem, para alguns autores que eu selecionei para minha dissertação, para vocês perceberem como cada um deles concebe racismo e raça. Para depois nós pensarmos, então, se haveria sentido em equiparar LGBTfobia e racismo. O primeiro que eu trago é a Piat, nesse livro Na Casa do Meu Pai. Ele, então, vai apresentar que o racismo ele não se baseia em critérios fenotípicos, né? Não é questão de nariz, de boca, de orelha, não. Ele é fruto de um sistema social, ele não é só baseado na biologia. Critérios grosseiros não bastam, mas sim todo um discurso, porque a genética não sustenta o discurso racial. Por vezes, se você comparar o DNA de dois africanos subsaarianos, eles se diferem mais entre si do que entre um africano subsaariano e um europeu. Então, a genética ela é muito mais complexa e não permite essa divisão em raça da forma como se apresenta. Até porque aquela ideia de que haveria da poligênese, né, que os humanos surgiram em diferentes locais do mundo, não acontece. Se entende hoje, solidificado, que nós viemos da África e de lá nos expandimos enquanto espécie. Então, a genética não sustenta, a raça é construída pelo discurso social e não é baseada unicamente em critérios morfológicos, até porque tem gente que escapa a critérios morfológicos e mesmo assim é racializado de uma forma ou de outra. Não há uma régua única, então. O Juan Comas, nesse livro Raça e Ciência, também vai refletir sobre como que a racialização afeta até mesmo aqueles europeus brancos. O nazismo demonstrou isso. Povos europeus brancos eram perseguidos como os eslavos, porque eram considerados inferiores. Sem falar que o racismo nazista foi tão radical que eliminava até mesmo aqueles arianos com defeitos genéticos, com ditos defeitos genéticos, né? Deficiências de alguns tipos, etc. Então, o que ele diz, de forma resumida? O racismo não atinge só pessoas negras, né? Entre os próprios brancos, há gradações racializantes em contextos radicais. Não estou aqui defendendo o racismo reverso. Isso vai ficar claro justamente aqui. Porque a Robin DiAngelo, a outra autora que reflete a branquitude, vai dizer: uma coisa é dizer que a raça é construída socialmente. Mas não podemos nunca dizer que em contextos dos Estados Unidos ou do Brasil exista racismo reverso. Porque o racismo depende de toda uma construção sociohistórica, de todo um desenvolvimento, todo um contexto. E nós não tivemos brancos escravizados no Brasil e nem nos Estados Unidos. Foram pessoas negras. Então, ela reflete sobre a questão da branquitude, né, de reconhecer o privilégio dos brancos, que o racismo ele é estrutural e não depende de uma ação individual. Uma pessoa negra ofender uma pessoa branca não é racismo reverso. Porque para ser racismo é preciso todo um aparato estatal, todo um aparato simbólico que esteja por trás daqueles atos.
Avanço para outro, esse aqui é o Francisco Bentecourt, e ele vai apresentar como que o racismo é anterior à teoria da raça. O que eu quero dizer? Que antes havia a discriminação racial para depois tentar se explicar a cientificidade da raça. A raça enquanto ciência, enquanto explicação, era para legitimar a racialização de povos e a escravidão de povos. Ou seja, primeiro se escravizou e depois criou-se uma teoria para dizer que negros eram inferiores. Não, e assim, também ele concorda que não depende de critérios morfológicos. Por exemplo, os judeus são considerados raças. E os judeus, os semitas, os povos semitas, no Brasil sofrem racismo. Eles estão amparados sobre a lei do racismo. Isso vai ser apresentado mais à frente. Mas eles são brancos, geralmente. Então, não depende unicamente da cor da pele, de característica morfológica. Pode ser questão religiosa. Etnia e religião podem ser critérios racializantes. Silva Almeida está mais em voga, a questão do racismo estrutural, né? Para ele, o racismo é fruto do século XVI, uma tecnologia de poder, uma ferramenta de desumanização e de controle, enraizado e estrutural. Carlos Moore apresenta que também concorda que o racismo é anterior à divisão em raça. A raça é uma tentativa de legitimar o racismo. E para ele, o racismo vem desde tempos antes de Cristo, né? Já havia indícios de proto-racismo, em que um grupo racializava o outro e considerava o inferior. Visto que, por exemplo, em tempos da antiguidade, a escravidão atingia povos europeus brancos. Então, ele acredita que isso era uma forma de racialização, de inferiorização. A escravidão que tivemos no Brasil, racial de plantation, gerou o racismo moderno, de certa forma. Ele acredita que o nosso racismo contra pessoas negras aqui no Brasil, por exemplo, ele seria fruto dessa escravidão racial de plantation. Foi muito explorado no século XVI a partir da colonização dos países americanos. Então, o racismo, para ele, não é direcionado unicamente para a raça negra, outros povos podem ser sujeitos à racialização. E os povos negros não foram os únicos racializados ao longo da história. Esse aqui é brasileiro, Carlos Antônio Guimarães, apresenta naquele texto já clássico, né, como trabalhar a raça em sociologia, que a raça não, apesar de se justificar na biologia, ela é fruto social, né? Já se entende hoje que é fruto da sociedade. E que em determinados contextos a raça pode ser um conceito nativo e outro pode ser um conceito analítico. Nos Estados Unidos ele é muito presente, né? A raça é muito importante, tanto que latinos lá são raça, quanto que no Brasil é um conceito ainda muito confuso, né? Tanto que o IBGE é muito questionado, né? Por colocar a categoria parda e não colocar a categoria negra. Por fim, o Horácio Nogueira apresentando a questão do preconceito racial de marca e de origem, em que ele demonstra a diferença entre o racismo dos Estados Unidos, mais vinculado à sua filiação, à sua origem genética, e o preconceito de marca que há no Brasil em virtude da cor de pele. Enquanto nos Estados Unidos as pessoas são racializadas pelos pais, pelos avós que tiveram, no Brasil isso depende da coloração. E aí, só abordando a questão da interseccionalidade, né? Por que é importante compreender? Porque corpos muitas vezes não têm sobre si marcado somente um único marcador da diferença. Eles podem ser negros, sofrendo de racismo, mulheres sofrendo de misoginia, podem ser de sexualidades LGBTs, sofrendo de LGBTfobia e de classes menos favorecidas. Além de possuir também deficiências e serem pessoas com deficiências e serem discriminadas por tal. Então, percebe-se como uma pessoa só pode unir todas as categorias que nós estudamos bonitinho na faculdade. Elas se cruzam, são muito mais complexas e devem ser sempre analisadas de maneira conjunta. Chegamos, então, aos nossos últimos 15 minutos de minicurso e é o momento melhor, né? Aquele de mais alegria, que é o momento dos debates, em que nós teremos, então, as conversas. Acredito que podem haver perguntas aí no chat.
E fiquem muito à vontade, gente. Eu sou um defensor estrito da participação, o Marcelo também. Participem, abram a câmera, falem, estamos aqui ao seu dispor. Vou colocar a lista de presença aqui também, para que vocês possam assinar. Obrigado, e quem quiser, fique à vontade. Boa noite, gente. Eu queria agradecer aos palestrantes. Nossa, muito rica a aula, né, a conversa, a exposição. Incrível, muito bem formulada, o desencadear de ideias foi tudo muito bem elaborado. Parabéns pela sofisticação. Eu tenho uma pergunta que eu já até a fiz para o Paulo em particular, mas acho que agora é o momento certo. Eu não queria fazer no chat para não interromper o pensamento do professor Marcelo. Eu estava conversando com uma psiquiatra e eu questionei, né, sobre o papel da medicina na patologização do gênero feminino, na patologização dos corpos LGBTQIA+, e ela admitiu, né, que havia uma grande responsabilidade da psiquiatria nas internações manicomiais de muitas mulheres. E ela também trouxe um dado que eu achei interessante, eu queria perguntar para vocês dois, não apenas para o Marcelo, apesar dele ter exposto essa parte da fala, da questão, ela falou para mim que durante algum tempo a medicina patologizando os corpos LGBTQIA+, estava protegendo esses corpos da morte, porque o entendimento que estava se lançando ali a partir daquele momento, né, é de que as pessoas não tinham um desvio moral, mas uma doença. E que por conta dessa doença se comportavam e tinham aqueles desejos e, portanto, não mereciam a morte. Foram as palavras dela. Eu achei, de certa forma, lógico, assim, eu não tenho o aparato teórico para dizer que foi isso. Mas eu achei, de certa forma, até lógico, né? Enfim, eu queria saber se vocês já ouviram falar sobre isso, ou se vocês inferem essa patologização dessa mesma forma que ela colocou. Vitória, eu agradeço muito a sua pergunta, né? Eu iria comentar com o Paulo também que o formulário está pedindo permissão mesmo, eu cliquei também para testar. Mas, Vitória, muito interessante, né? A colocação tem inclusive a ver com a sua discussão aqui no chat, né? Quando você fala do conceito da Letícia também, o outro do outro, né? E um pouco do próprio conceito de objeção da Butler. Eu não, assim, é a primeira vez que eu ouço esse argumento em relação à proteção, né? Eu nunca tinha escutado esse argumento, não. E não, num primeiro momento, não me parece muito convincente esse argumento da proteção, porque veja, né? Quando você estabelece, né, que algo é patológico, você atrai mais estigma, né? Você atrai mais questões a serem resolvidas do que uma proteção propriamente, né? Então, quando há primeiro em relação, né, à sexualidade, homossexualidade, bissexualidade, quando há uma criação em torno de uma patologização e a transexualidade, né, nas questões de gênero da mesma forma, você aumenta até mesmo a ideia da abjeção dessas pessoas, né, desses corpos, né, do ser. Você torna essa vida ainda mais precária, né, também num conceito de Butler. Você precariza ainda mais, você acrescenta, né, elementos para tornar esses corpos ainda mais dispensáveis, né? Digamos assim, matáveis, dispensáveis, etc. Então, eu não visualizo sob essa perspectiva, sabe, assim, de que haveria uma proteção.
o que eu vejo, né, e que há uma discussão, né, foi a discussão mais recente em relação à transexualidade, toda a luta, né, do movimento das pessoas trans, minha fera aqui em casa, gente, só aí, pronto. Mas qualquer coisa que mexe um raio aqui, ela late. Mas olha só, é, em relação às pessoas trans, né, as mulheres trans, o movimento, né, que foi feito para retirar essa patologização, isso é bem mais recente, né? O que a gente observa é que houve uma retirada, né, da ideia de disforia de gênero, né, porque trazia para uma patologização, como se fosse uma doença, né, psiquiátrica, e aí você traz a discussão, permanece, né, na listagem, mas não como uma doença, mas como uma manifestação do gênero e da sexualidade. Então, perde, né, o CID sob essa perspectiva. Aí sim, eu entendo a justificativa de que permanecer, permanecer em outro local, dentro das listagens lá, né, sem um caráter de doença, mas com um controle ainda, de certa forma, da saúde, pode ser importante em razão das políticas públicas, né? Em razão, inclusive, do direito à hormonização, a cirurgias, né? Enfim, a pessoa querendo, né, fazer nesse sentido. Aí sim, porque você está destacando que aquele grupo precisa de uma atenção especial da saúde, né, específica da saúde, é, para acessar determinadas possibilidades, tratamentos, etc. É, mas naquela perspectiva de patologizar, me parece que aumenta a precariedade dos corpos ao invés de protegê-los. Não sei o que o PT pensa assim a respeito. A ideia de patologizar para proteger, eu também acho um pouco complicado, porque exigiria que alguém está pensando lá pelo bem dos LGBTs, vamos patologizar então, que isso vai protegê-los. Isso envolve um otimismo muito grande, né? E também uma crença muito grande né, nas pessoas, assim, de certa forma. Então, acho que não foi bem assim, né? Até porque patologização tende a piorar as situações, né? As pessoas não tratam só como patológico, mas elas tendem a discriminar, marginalizar mais ainda, né? As doenças que demonstram isso, né? Olha aí como é que foi as doenças incuráveis. As pessoas eram mandadas para os campos de concentração, praticamente, né? Eram aqueles campos lá de tratamento, a pessoa ficava lá internada, presa praticamente, em situação muito precária, abandonada pela sociedade. Agora, engraçado, olha para vocês verem, eu vi esses dias no seminário que tivemos no PPG-Sol, inclusive está disponível no YouTube para quem queira ver. Agora, esqueci o nome da pesquisadora, ela apresenta que quando o número de internação em hospitais psiquiátricos caiu, os presidiários aumentaram. Isso não é curioso? Não pode mais jogar esse povo lá nos hospitais, joga na prisão. Então, a patologização tende a querer extirpar as pessoas do convívio social, né? Torná-las não adeptas. Então, não sei se realmente é uma proteção, né? Acaba sendo uma marca, um estigma que a pessoa carrega. Não sei se alguém quer mais complementar, quer falar também, fique à vontade. E não se esqueça, de sexta-feira temos a segunda sessão e queremos responder a pergunta do minicurso. A lista agora também tá dando certinho, viu, Paulo? Eu fiz uma lista aqui correndo. Eu tinha avisado lá já a organização da FCS que teve esse problema, mas parece que manteve, né? Tá? Eu também estava com dificuldade para acessar o formulário. Mas resolvemos. Então, mais alguém?
Ou vamos guardar os debates mais acalorados para sexta-feira? Porque se não tiver mais ninguém, já podemos até despedir, né? Porque estamos chegando às 2 horas de minicurso encerrando. Eu vou te lembrar a gente fazer um registro também, né? Nossa, é mesmo. Quem puder abrir a câmera para tirar a fotinho. Eu geralmente até faço o print, mas ainda estou aprendendo aqui a mexer com esse programa, então vou te pedir para ficar com essa responsabilidade. Tá bom. Ô, Lilian, a lista eu postei aqui. Já, eu vou até repostá-la novamente. Agradeço, Leonardo. Vou até fixá-la, tá? Vou colocar numa. Agradecemos, Vitória. Só tem nós três, então, com a câmera aberta, né? Vitória Drade, Marcelo e eu. Ou tem mais alguém? Não. Então vamos fazer o registro assim mesmo. Tudo certo. Ah, apareceu mais gente. Desaparecendo, gente. Mais alguém? Então vamos tirar o print. Vou tirar. Vamos lá, prepara, faz a pose. Opa, peraí. Aí, vamos tirar mais uma. Entrou mais gente? Ah, tá, tudo bem. Peraí que eu vou tirar mais uma. Vamos. E já. Aí, tudo certo. Agradecemos então. Até sexta-feira. Lembrando que para ter o certificado tem que estar nos 2 dias, né? Senão não vai ter 4 horas, não, porque o mini curso é de 4 horas. Aguardamos vocês. Pessoal, muito obrigado, foi ótimo. Muito bom, né? Estarmos aqui juntos, juntas e poder discutir a respeito de uma temática tão importante, né? Para todas e todos. PT, obrigado.